paz de Cristo seja com seu coração. Amém. Abra comigo sua Bíblia em Efésios capítulo 6, ou melhor, perdão, Efésios é depois, 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 4 e 5. Enquanto você está abrindo, falar da importância desse trabalho. É um trabalho muito relevante, e que bom que você veio, que bom que você está aqui, e certamente seremos desafiados na palavra do Senhor sobre a questão do tratamento, da educação e da importância dos pais na caminhada cristã dos filhos. Esse é o tema, a importância dos pais na caminhada cristã dos filhos. E quando eu me referia, nós temos sempre um grupo que dirige os cânticos em formação, né? Sob a responsabilidade do presbítero Wendel, sempre aí com a ajuda de alguns outros. Nós temos sempre uma renovação desse grupo, e isso é maravilhoso, ver os nossos filhos inseridos, né? Nós temos aqui na igreja o PG, o pequeno grupo das quintas-feiras, né? Liderado aí pela nossa irmã Mônica, e a gente fica feliz de saber que os nossos adolescentes se reúnem para estudar a palavra de Deus, e isso dá crescimento e fortaleza. 2 Timóteo 1, 4 e 5, eu lhe convido a abrir sua Bíblia. Então vamos à leitura. O apóstolo Paulo está escrevendo possivelmente da sua segunda prisão, do segundo momento da sua prisão em Roma, e ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Ele já havia tratado com Timóteo com uma primeira epístola, agora ele trabalha uma questão como se estivesse passando o bastão para Timóteo, dar continuidade ao seu ministério, uma vez que Timóteo era um filho da fé, alguém muito próximo, e que Paulo identificou como alguém que iria dar continuidade no pastoreio. E ele escreve assim na segunda epístola, capítulo 1, versículos 4 e 5. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Nós já oramos pedindo as bênçãos de Deus sobre essa exposição. Então a gente vai fazer o seguinte: eu vou fazer uma exposição de alguns pontos básicos, e depois abriremos, caso queiram fazer perguntas, a gente discutir alguns temas mais específicos, a gente terá um tempinho para isso também. Nossos filhos são o bem maior que possuímos aqui na terra. A vida deles suplanta mansões, carros de luxo e contas bancárias recheadas. Sabemos que a vida eterna começa aqui e agora, e o que fazemos agora conta para a eternidade. Sabemos também pela palavra de Deus que o mundo é regido e tem 3 forças do mal dominantes no mundo. João chega a dizer que o mundo jaz no maligno, e essas forças operam entrelaçadas e de maneira feroz. São elas o príncipe da potestade do ar, que é o próprio Satanás, o sistema corrompido do mundo caído. Quando fala mundo, não está dizendo a criação, mas está dizendo a maldição sobre a natureza, mas aquilo que está no coração do homem caído, um sistema corrompido, e a própria natureza do homem, a natureza caída, sem Jesus, sem ser transformado. Então essas 3 forças, dentro de um só princípio, atuam para destruir, para desconstruir, para eliminar tudo aquilo que vem como princípio de Deus para a vida, para a sociedade, a formação da nossa família, a formação de filhos, o princípio que rege essa formação. Então Satanás e o sistema e a natureza corrompidos são capazes de buscar destruir e
tentar plantar novas metodologias e princípios que vão sendo contrários à palavra de Deus. Eu vou citar apenas um exemplo aqui que você já sabe, mas para fortalecer o que estou dizendo. Nós temos hoje grupos que defendem ovos de tartaruga e que labutam pela aprovação do aborto. Chega a ser loucura. Um ovo é protegido, quer que seja por lei protegido, enquanto um bebê no ventre pode ser eliminado por causa da mulher não querê-lo ali. É esse sistema que hoje se manifesta contrário à palavra de Deus. Agora, com respeito a esta visão sobre os nossos filhos, o que queremos para os nossos filhos? Então, vou trabalhar 3 princípios aqui para a gente discutir e logo após a gente pode conversar sobre outros temas que seja uma dúvida de alguém, para a gente pode conversar à luz da palavra de Deus. Em primeiro lugar, precisamos ter definido no coração o que queremos para os nossos filhos no presente, no futuro e na eternidade. O que eu quero para o meu filho? O que eu quero que o meu filho seja? O que está no meu coração como propósito? Todos nós temos que ter um planejamento. Todos nós temos que ter um princípio, meio e fim. Você não começa fazendo uma coisa por fazer e vai dar no que der. Não, nós temos que ter princípios, e quando nós recebemos nossos filhos, nós precisamos ter bem definidos em nós o que nós queremos para os nossos filhos. Então, seria alguém de sucesso na sociedade que encerrasse na morte apenas, sem respeitar os princípios de Deus? Ou seja, alguém que se destacasse e quando morresse todo mundo fizesse homenagens? Alguém aprovado pela sociedade, ainda que reprovado por Deus? Seria este o filho que você queria? Seria este o filho que você quer? Que o mundo bata palmas para eles, ainda que Deus o reprove? Você desejaria alguém que se destaca na sociedade simplesmente pelos seus dons, talentos e resposta aos produtos oferecidos? Ou você almeja que o seu filho seja na sociedade como uma luz brilhante capaz de incomodar aqueles que odeiam a Jesus? Você deseja que o seu filho seja alguém diferenciado, vivendo aqui na terra, guiado pelo céu? É este o seu propósito? Alguém que viva tanto para Deus, que o mundo não seja digno de tê-lo? Mas onde eu tirei isso? Os heróis da fé. Em Hebreus capítulo 11, ele diz: homens que o mundo não era digno. Você quer este filho? Você tem que definir o que você quer. Alguém que dispensa a apresentação, que sua vida o evidencia como um cidadão do céu? É este que você quer? Alguém que ame mais a Jesus do que a você mesmo? Que tipo de vida você quer para o seu filho? O salmista, no Salmo 144, versículo 12, ele diz que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Nós precisamos ansiar e determinar no nosso coração o que nós queremos que os nossos filhos sejam. E os nossos filhos serão justamente aquilo que nós ansiamos e buscamos fazer. O que você quer que seu filho seja? Agora, uma vez que você definiu o que você quer que o seu filho seja, é preciso que você saiba que a formação espiritual dos filhos é responsabilidade dos pais. Então, a nossa segunda afirmação: a formação espiritual dos filhos
é responsabilidade dos pais. Os filhos são o espelho dos pais. Gestos, tom de voz, pensamentos, expressões, ações e omissões. Isto você vê seu filho como um discípulo muito de perto. Por isso tenha muito cuidado com aquilo que você fala e faz. É muito comum você ver o seu filho cometendo algum erro e você presenciar que aquele erro que ele está cometendo é o erro que você comete. E você está repreendendo o seu filho por algo que você faz. Você vê gestos, você vê palavras repetidas, você ouve os pais e depois você vê os filhos conversando com o mesmo estilo de voz. Os nossos filhos nos copiam, eles são nossos discípulos. Os filhos, eles são herança do Senhor, confiados aos pais para prepará-los para o céu. Isso é muito sério. Na abertura, a nossa irmã Mônica leu o Salmo 127, a herança do Senhor são os filhos. E os filhos não nos pertencem, eles pertencem a Deus. E eles são nos confiados como uma herança do Senhor, algo que vem do Senhor e que é para o Senhor. Os nossos filhos não são criados para viverem de qualquer maneira ou tornarem-se pessoas famosas, mas os nossos filhos são criados e nos dados para que o Senhor seja glorificado neles. O Senhor seja glorificado neles. O exercício para fazer isso não é fácil, é cansativo. O exercício, ele é muito, da paternidade, ele exige muito trabalho e é de enorme responsabilidade. Eu não posso me dar ao luxo simplesmente de falar com ele alguma coisa e ali parou, tudo bem, já falei mesmo, então já sabe o que é. É muita responsabilidade. E para isso, você e eu precisamos buscar o Senhor. Porque você terá ações diferentes para filhos diferentes, em situações e circunstâncias diferentes. E você precisará de uma resposta sábia, vinda do Senhor, para a educação e preparação do seu filho. Por isso, é necessário buscar no Senhor e na sua graça capacidade para preparar seu filho para manter-se fiel a Deus enquanto o mesmo é forasteiro aqui. Nós precisamos entender isso. Nossa vida não é para aqui, é para a eternidade. Os nossos filhos também. E o tempo que passamos aqui é muito curto. Ainda hoje se repetiu, não da mesmo resultado, mas se repetiu aquilo que eu contei a respeito do moço que falou, foi mal coroa, eu estava procurando coroa. Porque eu estava na fila, na padaria, e a minha ficha tinha o número 25 e tinha três jovens, infelizmente, desses bem assim da pesada, mas agradáveis até. E aí ele foi chegando assim, junto com a moça, muito mal vestidas, parece que estavam chegando de algum lugar, alguma coisa, passaram a noite, não sei. E aí ele falou com a menina assim, olha, eu vou pagar R$7, que o meu está aqui. Agora, do coroa, você vai pagar 25. Do coroa sou eu. A vida passa. A vida passa. Aí eu me olho no espelho e vejo que um ombro está mais caído do que o outro, a coluna está torta. Daqui a pouquinho, se não morrer antes, chega os 70, ou 80, ou 90. E aquele que estava com 18 já vai estar com seus 50, com seus 60. E aí ele vai ter pessoas novas chamando ele de coroa, mas só que essa pessoa que chamou de coroa também vai virar coroa, e daqui a pouquinho a vida passou, e nós não podemos perder tempo com os nossos filhos. Quando eles estão sendo trabalhados, quando eles estão na infância, é o momento da gente trabalhar com eles, é o momento de plantar neles princípios do céu, princípios eternos.
os pais precisam ensinar o temor de Deus aos seus filhos. Eu amo ter criança na igreja, mesmo com o barulho que elas fazem. Penso que se nós tivéssemos uma formação dentro da nossa casa, de uma forma mais intensa, plantando no coração dos nossos filhos o temor de Deus, nós não precisaríamos do culto infantil, porque estaríamos com o culto em família. E os nossos filhos, mesmo sendo crianças, mesmo querendo fazer bagunça, eles teriam uma postura diferente na hora do culto. Porque plantar neles o temor de Deus, para que eles cresçam sabendo quem é Deus. Quem é Deus? Que Deus é o santo, e isso 3 vezes falado. Que Deus é o Criador de todas as coisas, que Ele é o Senhor e que Ele é devido todo o respeito, que Ele é devido todo o temor, que Ele é devido toda a reverência. Os nossos filhos precisam aprender, isso é nossa responsabilidade plantar isso. Por isso, então, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, capítulo 6, versículo 4, ele diz: e vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Criar na disciplina, criar na admoestação do Senhor. Efésios 6, 4. E Deuteronômio 6, 7, 8, o Senhor fala com Moisés para falar ao povo: tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentada em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Então, a preocupação aqui para o povo de Deus é que os pais plantem, joguem o temor de Deus no coração dos seus filhos, de maneira intensa, de maneira contínua. E aí ele diz: inculcar, e falando, quando está sentado, quando está andando, quando está deitado, levantando-se. Coloca também coisa de visão, para que os filhos vejam. Então pode ser uma questão de testemunho, no sentido de versículos bíblicos, pode até ser, mas aqui eu acho que é muito mais uma questão relacionada a algo que o filho veja como caráter de Deus na minha vida. E aqui está dizendo que não é algo de domingo, não é algo da escola dominical, não é algo do culto à noite. É algo de casa. A responsabilidade da educação dos filhos não é responsabilidade das professoras da EBD, dos professores da EBD, do pastor, do conselho da igreja. A formação espiritual dos nossos filhos é responsabilidade do lar, é dentro de casa. Eu amo estar junto com os irmãos, em qualquer lugar, e isto eu herdei dos meus pais. No casamento de William e Natália, eles vieram, e por alguma razão o meu irmão quis voltar no mesmo dia, e saíram daqui depois do casamento numa van. Eles chegaram lá debaixo de chuva, que passaram primeiro ali para lanchar, e chegaram lá debaixo de chuva, era acho que 2 horas da manhã. E a escola dominical lá começa às 8h30 da manhã, com oração às 8, 8h15. Dos que vieram aqui, tirando o meu irmão, que era missionário lá em Luisburgo, dos que vieram da região do Príncipe, meu pai e minha mãe foram os únicos que foram para a escola dominical. Os outros foram dormir, mas eles foram para a escola dominical. Agora, por que eu amo tanto? Pela herança que eu recebo dos meus pais, a influência que eu recebo dos meus pais. Então isso é muito importante. Eu não posso transferir a responsabilidade da educação cristã do meu filho
para a igreja. A igreja é um local em que você vai se alimentar e vai levar o seu filho para que ele seja alimentado também. Claro que você deixar o seu filho com a professora que vai estudar a palavra de Deus com ela, com ele ou com ela, com filho ou filha, ela também aprenderá, mas é dentro da casa, é dentro da família que ela precisa aprender. Então, o que você quer? Defina-se. Eu quero que o meu filho seja um grande servo do Senhor, que seja santo na terra e que seja o cidadão do céu. Definiu isso. Agora eu tenho uma responsabilidade de plantar nele os princípios do céu. E para isso eu preciso colocar o temor de Deus. E eu gosto de diferenciar temor de medo. O medo me afasta da coisa, o temor me aproxima. Eu gosto de citar o exemplo de que sempre temi o meu pai como autoridade, mas era capaz de subir pela perna dele, quando criança, subir pela perna dele e passar por cima do pescoço, me enrolar. Intimidade com reverência. Olha, vou falar para o seu pai. Isso era suficiente para a gente ficar até sem fôlego. E meu pai nunca me bateu. Mas esse temor não me afastava, me aproximava. Agora, de boi bravo eu tenho medo. Aí eu me afasto. Essa é a diferença. Mas acontece que nós vamos para a terceira e última. Nós falamos então sobre a questão do definir o que nós queremos para os nossos filhos e plantar neles. E aí nós vimos a responsabilidade da casa e não da igreja. A terceira é: o pai precisa buscar ser o que deseja que os seus filhos sejam. Preste atenção nisso. O pai precisa buscar ser o que deseja que os seus filhos sejam. Não podemos dar o que não temos e nem exigir o que não fazemos. Não podemos. Só podemos oferecer aquilo que nós temos. Ser antes de exigir é ordem de Deus. E como ordem divina deve ser cumprida sem questionamento, uma vez que Deus é a causa não causada e sua vontade é boa, agradável e perfeita. Em Deuteronômio 6, 4 a 6, Deuteronômio capítulo 6, 4 a 6, a palavra é dirigida ao pai quando ele diz: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Esses são os mandamentos. O versículo 6 diz assim: essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. E aí então vem o versículo 7, tu as inculcarás. Mas antes tem que estar no coração do pai. Ele precisa ter intimidade com Deus, ele precisa conhecer o Senhor, ele precisa saber sobre Deus, ele precisa viver a experiência de Deus na vida. Agora preste atenção no que eu vou afirmar aqui agora. Quando somos o que ensinamos, temos autoridade sobre quem ensinamos. Quando nós somos, e então damos o exemplo dentro de casa, nós temos a autoridade naquilo que nós falamos, naquilo que nós ensinamos. E a pessoa respeitará. Lembro-me de um pastor que chegou em determinada igreja para pastorear, e no seu primeiro ano, alguém chamou para fazer tinha programado aquele famoso louvorzão com um nome bem estranho, e disse que a entrada tinha fitas para que as pessoas passassem no meio daquilo, e chegando no salão, tinha as luzes apagadas, com refletores brilhando, aqueles negócios do chão para brilhar também, o som extremamente alto, ensurdecedor, e aquele pastor então ficou ali o quanto pôde, depois pediu licença antes de terminar um pouquinho, saiu,
e aquilo fez mal para a igreja, os comentários e tudo mais, e de repente os comentários surgindo, alguém falando e tudo mais, e o pastor percebeu que precisava conversar. E aí então ele chegou para aquela pessoa que liderou e disse: vem cá, eu preciso conversar com você um pouquinho sobre essas questões. E quando aquele pastor chegou e falou isso, a lágrima desceu no olho do rapaz que estava programando e disse assim: você pode falar, porque você foi lá, você estava lá, porque quem está falando não foi, não viu, está criticando somente. O que ele estava dizendo é o seguinte: você que veio tem autoridade para falar, os outros não têm autoridade para falar. Então não adianta eu querer que o meu filho seja uma coisa se eu não for aquilo que eu estou querendo que ele seja. Eu só terei autoridade com ele quando de verdade eu buscar ser aquilo. E certamente, repetindo a frase, quando somos o que ensinamos, temos autoridade sobre quem ensinamos. O temor do Senhor precisa ser visto pelos filhos nas atitudes e decisões dos pais. Hoje nós temos visto aí uma brincadeira muito sem graça de piadas com Deus. Piadas com Deus. E a gente precisa ter muito cuidado com isso. As nossas palavras, as nossas ações, as nossas decisões devem ser tomadas dentro do temor de Deus. Quem teme ao Senhor é feliz no trabalho, é feliz no lar e é feliz da sociedade. O Salmo 128. Bem-aventurado que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Tua esposa e filhos ao redor da mesa, e depois encerra com paz sobre Jerusalém. E aí vem: eu quero o que para o meu filho? Eu quero que ele seja aquilo que eu não quero ser? Dificilmente nós teremos a autoridade. Os filhos são bênçãos do Senhor, para a glória do Senhor, num mundo que odeia o Senhor. Os pais precisam ter bem definido o que desejam que os seus filhos sejam no presente, no futuro e na eternidade. A responsabilidade de fazê-los agentes da glória de Deus é nossa, é dos pais. Antes de exigir, os pais precisam ser. Somente sendo, eles terão autoridade para ensinar seus filhos o temor do Senhor. Viva para o céu e crie o seu filho para a glória de Deus. E eu encerro com uma palavra: e aquele que buscou fazer direitinho, que tentou ensinar, e o filho não está na igreja. Eu vou fazer uma afirmação aqui: ele falhou. Assim como eu falhei, você falhou, e ainda assim, graciosamente, os nossos filhos estão na igreja. Mas não é porque nós somos perfeitos, é porque Deus usou de misericórdia e graça. Às vezes o nosso filho saiu, às vezes o nosso filho se foi, e ele não quer, mas ele foi ensinado. Ele tem exemplo dentro de casa, com falhas, mas tem exemplo. Assim como os nossos filhos têm exemplo na nossa casa com falhas. O que fazer neste caso? Precisamos crer que não há impossível para o Senhor. Precisamos crer nisso. Crer nisso não é você orar com desconfiança, é você clamar com todo o seu coração diante do Senhor, sabendo que Deus pode, quando Ele quiser, da forma que Ele quiser, restaurar o coração do seu filho. Eu louvo a Deus pela vida do William e Natália, louvo, mas a fidelidade deles na igreja não é perfeição minha e de Damares, foi graça de Deus. E eu oro ainda por ele, para que Deus não permita que nunca ele se desvie do Senhor, porque o estar aqui não significa que ele é, a não ser que ele realmente seja. Então tenho que orar constantemente por ele. Assim como você que tem o filho que não está na presença do Senhor, não desista dele. Ele é seu bem maior, é a sua preciosidade. Fale: eu quero o meu filho para a glória de Deus, eu quero o meu filho para o céu. E comece a buscar do Senhor. Comece a buscar do Senhor, tendo oportunidades, fale sobre isso com ele e
viva de tal maneira que ele veja a luz de Cristo na sua vida. Só assim nós podemos alcançar as misericórdias de Deus. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta dentro do assunto? Alguma coisa que não foi tratado? Não havendo, vamos encerrar, passar a palavra para a dona Mônica, e depois a gente ora, ela mesma ou a outra pessoa, vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa responsabilidade paternal. Muito obrigado, pastor, pela palavra, aos nossos corações. E eu queria avisar aos irmãos que nós teremos um lanchinho muito bom lá em cima. E que já aconteceu um pequeno acidente com o bolo de fubá. Ele foi coberto com coberturas de chocolate. Mas, enfim, é que os meninos não sabiam pegar a calda de chocolate e colocar em cima do bolo de fubá. Mas eu fiquei sabendo que combina. É só, É só fingir que deu certo. Mas, amém. Que você suba lá e se delecie com um lanche. Eles prepararam, a gente deixou as coisas, e eu falei, gente, vocês que vão se virar em cima. Refrigerante, o suco, eles estão lá preparando para a gente. Mas antes, na quinta-feira, eles fizeram um pequeno recadinho para deixar para alguns pais, para os pais, e a gente vai passar nesse momento. Qual a importância dos seus pais para a sua caminhada cristã? Eles são muito importantes na minha caminhada cristã, até porque foram eles que me ensinaram a ler, lendo a Bíblia. Porque foi eles que me induziram a ir na igreja desde pequeno. Os filhos temos como pai inspiração. A gente se inspira nele. Então, quando você tem pais cristãos, você vai falar, ele está caminhando um caminho e eu vou caminhar junto com ele. A importância para os meus pais, para mim, na minha caminhada cristã, foi que eles sempre me incentivaram a participar de todos os eventos da igreja. Porque eles são um exemplo na minha vida e eles me ensinam a caminhar com Deus. É de extremo valor, né? Meu pai e minha mãe agregam muito na minha vida. Meu pai e minha mãe estão sempre ali me apoiando, sempre ali em todas as situações da minha vida, nesses 18 anos de vida, né, que eu vou completar ainda. Mãe, te amo. Eu agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que sempre me motivam, me incentivam a caminhar sempre com Deus. Agradeço a Deus pela vida dos meus pais, que sempre me motivam, me incentivam a caminhar sempre com Deus. Amém. Ninguém queria gravar nada, mas você viu que legal, né? Que Deus abençoe grandemente. E eu queria só deixar um último versículo, lá de Eclesiastes 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho neles prazer. Vai chegar uma hora que nós não vamos ter tanto vigor. O pastor já deu um exemplo aqui, né? Que a idade está chegando. Mas que eles possam experimentar Cristo na sua juventude e por toda uma vida servir a Deus. Por toda uma vida glorificar o Senhor. E quando chegar lá na velhice, lá naqueles dias que não tenham mais tanto prazer, eles se lembrem que eles serviram a Deus por toda uma mocidade, por toda uma juventude, por toda uma adolescência. Quando você fala de adolescência para pai de adolescente, eles ficam com os cabelos tudo em pé assim, ó, arrepiado. Tudo sem saber o que fazer. Mas existe um lugar seguro para os nossos filhos estar. A gente tem que se lembrar disso. É firmá-los na presença